Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com os seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua própria glória do Pai com os seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, se algum dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a liturgia da palavra deste dia, nesses dias, tem nos apresentado a leitura do livro de São Tiago, onde nós temos visto São Tiago dar exortações para nós, exortações muito práticas, da vivência concreta da nossa fé. Então, São Tiago ele vai apresentar ali exortações, orientações pastorais para a vivência, coerência, para a vivência de uma coerência do seguimento de Cristo. E a leitura de hoje nos fala justamente sobre a vivência da fé. Essa fé que precisa ser colocada em prática. Essa fé que precisa sair simplesmente de uma teoria, ou de um sentimento, ou de práticas devocionais, e ser colocada em prática mesmo, em obras, né? Deve ser traduzida em obras. E São Tiago, nessa leitura, ele vai justamente nos exortar, nos perguntando: que sentido tem a fé? Que sentido tem eu me dizer que sou um homem de fé, uma mulher de fé, se essa fé não me leva a agir em prol do meu irmão? Se essa fé não me leva a ter atitudes de caridade com aquele que necessita, com aquele que precisa, com aquele que está do meu lado e que está necessitado. A fé não tem sentido se eu vejo o meu irmão e não faço aquilo que está ao meu alcance para ajudar esse meu irmão. Se eu apenas digo ali palavras de incentivo, mas não me leva a uma ação concreta, concreta de serviço a esse irmão. E quando nós falamos de fé e obras, facilmente nós nos recordamos de alguns santos que souberam viver isso muito bem, que souberam fazer da sua fé virar obras, se transformar em obras. Só a título de exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma santa que soube muito bem viver isso, colocar a sua fé a serviço do próximo. Nós podemos citar a irmã Dulce dos Pobres. Vejamos o que a fé desta mulher, desta santa, realizou em obras. E até hoje, quantas pessoas não são assistidas pelas obras de caridade desta irmã? Tem uma frase desta santa que ela vai dizer que no amor e na fé encontramos as forças necessárias para a nossa missão. Foi a fé que levou aquela mulher a realizar tantas obras em prol ali daquelas pessoas que sofriam, que eram necessitadas. E assim nós poderíamos citar tantos outros santos que souberam viver a sua fé desta forma. Souberam colocar a sua fé em prática, auxiliando os seus irmãos.
Certamente, essa fé expressa de tal modo, Deus concede este dom a algumas pessoas. Alguns de seus servos são agraciados com essa fé e colocam a serviço do irmão, em prol dos irmãos. Mas todos nós também somos chamados à vivência concreta da nossa fé. Seja em prol dos irmãos, na caridade, exercendo a caridade para com o próximo, realizando aquilo que está ao nosso alcance, realizando aquilo que nós podemos, com as nossas condições, ajudar o nosso próximo, mas principalmente nós somos chamados a viver a nossa fé também, edificar esta obra, uma obra de conversão. Uma das principais obras que a fé deve gerar em nós é a obra de conversão. É a obra de uma vida nova. Porque não adianta também a gente dizer que tem fé, se essa fé não desperta no meu coração o desejo de ser um homem novo, de ser uma mulher nova, se essa fé não desperta dentro de mim o desejo de mudança, o desejo de conversão. E a partir daí nós podemos aplicar esse mesmo princípio. Se a fé não gera em mim obras de caridade, mas também não gera em mim o desejo de ser um homem novo, uma mulher nova, de viver a conversão, essa fé é morta. Essa fé já está morta. Por isso que nós precisamos permitir com que a nossa fé gere obras, não só de caridade, mas obra de conversão, de uma vida nova na nossa vida. Sem fé, ninguém se converte. Mas também não existe verdadeira fé se eu não dou passos concretos de conversão. Se eu não dou passos concretos para mudar, para ser diferente, para ser um homem novo, uma mulher nova. Ter fé é aderir a alguém, é aderir a uma proposta, é aderir a uma mensagem. E ter fé em Jesus Cristo é aderir à sua proposta. E a proposta de Cristo é de vida nova, de sermos homens novos, de sermos mulheres novas. Abraão viveu uma fé até as últimas consequências. Por isso que ele vai ser sempre lembrado como um homem de fé. Na leitura que nós acabamos de ouvir hoje, traz novamente essa figura de Abraão. Ele viveu a sua fé até as últimas consequências, ao ponto de quase sacrificar o seu próprio filho, porque aderiu à vontade de Deus, porque queria fazer a vontade de Deus. E seguir a Jesus Cristo é um ato de fé. E o Evangelho de hoje vai falar que aquele que não renuncia a si mesmo, aquele que não assume a sua cruz, aquele que não toma a sua cruz do dia a dia e não renuncia a si mesmo, ele não é um homem de fé. Ter fé em Jesus Cristo, aderir à sua mensagem, exige de nós renunciarmos a nós mesmos, às nossas vontades, aos nossos gostos, às nossas preferências, para se colocar a serviço do próximo. Exige de nós assumir a nossa cruz. Porque, meus irmãos, ninguém ajuda o próximo, ninguém consegue fazer um ato de caridade ao próximo, sem antes não vive também pequenas renúncias, se antes não renuncia a algumas coisas antes. E também ninguém se converte se não renuncia ao pecado. Por isso que nós somos chamados a renunciar, muitas vezes a nós mesmos, mas principalmente a renunciar ao pecado. Renunciar a si mesmo e tomar a cruz, e assumir a nossa cruz. Essa é a maior obra de fé que nós podemos realizar. A maior obra de fé que nós podemos realizar é renunciar a si mesmo e tomar a nossa cruz. Ninguém é bom, ninguém é santo sem fé. Mas também não existe fé verdadeira
sem atos de bondade. Não existe fé verdadeira sem a busca sincera de uma conversão. Por isso que nós precisamos pedir a Deus, todos os dias, a graça de uma renovação da nossa fé. Não só uma fé que nos leva a vivermos a nossa religiosidade, expressar a nossa religiosidade, mas a fé que nos move a darmos também a nossa vida em prol dos nossos irmãos, a fazermos aquilo que está ao nosso alcance, mas principalmente também vivemos essa fé que nos leva a buscarmos viver uma vida nova, a viver a conversão do dia a dia. Por isso eu quero convidar você nesta hora a pedir a Deus nessa Eucaristia a graça de uma renovação da nossa fé. Essa fé que gera em nós essa obra de conversão, esta obra de vida nova, esta obra de um homem novo que é capaz sim de renunciar a si mesmo, que é capaz de tomar a sua cruz cada dia e assim se colocar a serviço do próximo. Que a partir desta Eucaristia, que a partir deste nosso momento de encontro com o Senhor, a nossa fé seja renovada, a nossa fé seja reavivada, e que esta obra de vida nova e também de serviço ao próximo seja vivida concretamente, não só em palavras, mas em obras também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.